Então, no devocional de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o batismo, mas antes de mais nada vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de primícia, onde nós entregamos os primeiros momentos do nosso dia a dia. Pai, o Senhor que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor que tudo fez, faz na terra. Enche-nos com teu Espírito Santo, para que nós possamos ler a tua palavra, entender sobre ela, praticá-la, para que as pessoas que vão assistir a esse momento gravado, que elas possam ser edificadas, que a ação do teu Espírito Santo, para convencê-las do pecado, possa ser glorificado ainda mais, que o teu santo nome possa ser bendito, Pai, entre todas as pessoas da terra. Cuide de nós, Senhor. Livra-nos do mal, do laço do passarinho. Cuide das pessoas que nós amamos, Pai, que ainda não te conhecem. Olha para elas. Cuide de cada uma delas, Senhor. Paizinho eterno, nos proporciona um excelente dia hoje. Dá-nos o pão de cada dia. E que, acima de tudo, Pai, seja feita a tua vontade e não a nossa. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Bom, o que é o batismo? O batismo por água. Nós cremos que o batismo em água ele é um sacramento da igreja, e esse batismo ele foi ordenado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos administrar. Ele é um símbolo de uma nova aliança, essa aliança, né, da graça, e ela significa a aceitação dos benefícios e a reconciliação com Cristo. Por meio desse sacramento, aqueles que creem declaram a fé em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. O nosso texto base, ele nos traz um ponto muito interessante para uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Por que eu devo ser batizado? Por qual motivo eu devo ser batizado? Por qual motivo eu devo ser batizado? Então, o nosso texto base, ele está, se vocês puderem abrir a palavra de Deus, e à medida que vocês forem abrindo aí, a gente vai, vamos fazer aqui pela ordem de quem entrou, tá, no devocional. Então, o texto base está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu vou compartilhar minha tela. Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20. Mateus 28, versículo 18, 19 e 20. Aí, como a minha mãe entrou primeiro, depois foi a irmã Edileuda, e depois foi a minha tia Maria. Então, a gente vai nessa ordem aí, tá bom? Uhum. Então, minha mãe, quando a senhora achar, já pode ler, por favor. Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20. Seu microfone está desligado, Bruno. Mateus 28, versículo 18. 18, 19 e 20. Então, Jesus chegou perto deles e disse:
Deus me deu todo o poder no céu e na terra. 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. E ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Lembrem disto. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. 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 Ou seja, por que eu devo ser batizado? Primeiro, porque é uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeira coisa. Segundo ponto, por que eu devo ser batizado? Vamos lá para 1 João. Vamos para 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versos 3, versos 4 e 5. Ora. Amém? Amém, irmã Guilherme, pode falar. Amém. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. É aqui? Amém, até aí. Ou seja, é uma demonstração pública de obediência e um desejo de se submeter ao senhorio de Cristo. Quando você se converte, que você recebe e declara Jesus como o Senhor e seu Salvador, é um desejo do seu coração. Você deseja isso. Você começa a entender que há necessidade de você seguir aquilo que Jesus está te ensinando. Jesus, ele está te ensinando. Jesus, ele está mandando. Jesus, ele te orienta, ele te exorta, ele traz você para o centro. Então, por você ser um filho obediente, o desejo do seu coração é fazer aquilo que o seu pai está pedindo para você fazer. Então, é uma coisa meio óbvia. Poxa, eu aceitei Cristo como Senhor e meu Salvador. Qual é o desejo do meu coração? De que eu sou um bom filho, fazer aquilo que ele me pede, e fazer aquilo que ele me pede é ser batizado. Então, primeiro, ele manda. Segundo, é o desejo do meu coração, uma vez que eu sou um bom filho. É uma demonstração pública de obediência. Paz do Senhor, irmã Geisa, entrou agora. Tia Maria, abra, por favor, em Mateus, ou todos, né? Se vocês... Mateus 3,15. Mateus 3,15. Amém. Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Amém. Continua? Uhum. O 15, pode dar o 15. Eu li o 15. Isso. Ele é pequenininho mesmo. Eu vou ler de novo para ver se você não entendeu. Lê novamente, por favor. Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira
que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Isso. Ó, Jesus, ele foi batizado para cumprir toda a justiça, como ele fala. No 16 que está aí. Parte de Jesus. Para cumprir toda a justiça. Não temos nenhuma razão em pedir isenção desse requerimento divino. Obediência, ela é resultado do amor. Esse é o nosso principal motivo. Então, Jesus, ele deixa bem claro aqui que tudo o que aconteceu foi para cumprir toda a justiça. Foi para cumprir tudo. E o batismo, ele é um sacramento. Eu devo ser obediente como filho. E como filho, ele fala: ide, pregai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem e é uma demonstração pública. Por isso que o crente, ele deve ser batizado. A pessoa que crê, que confessa Jesus, é por isso que ele deve ser batizado. Certo, Joás. Agora eu sei que eu preciso ser batizado. Aceitei Jesus como Senhor meu Salvador. A Bíblia declara que é uma ordem de Cristo. A Bíblia declara que é uma demonstração pública da minha fé e do senhorio de Cristo na minha vida. Pergunto, como é esse batismo? Como é esse batismo? Bom, o batismo com água, ele pode ser administrado de três formas. De três formas. Por aspersão. O que é aspersão? É respingar água. Eu pego aqui, molho minha mão e respingo água no rosto da pessoa. O batismo, ele pode ser por afusão. Pego um balde d'água, uma vasilha de água, ou pego as minhas mãos aqui, faço uma cuia, né, uma cumbuca aqui com a minha mão, encho de água e jogo em cima da pessoa. Ou pode ser por imersão, mergulhar a pessoa nas águas, né, por imersão. É um ato que mostra o propósito do crente em andar na obediência e em santidade e justiça. Nós vamos ver aqui na Bíblia, na palavra do Senhor, esses três modelos de batismo em que os apóstolos aplicaram. Jesus também, sendo, obviamente, Jesus o nosso principal modelo. Tá? Então, primeiro, ele é um sacramento que significa a aceitação dos benefícios da crucificação de Cristo. É uma aliança. Terceiro, é um símbolo do novo nascimento, pelo qual a pessoa que se torna uma nova criatura em Cristo, ela simboliza a morte da vida pecaminosa e o começo de uma nova vida. Então, é isso o batismo. Então, são três formas que você pode se batizar. É um sacramento de aceitação e é um símbolo de um nascimento para uma nova vida. Ok? Além de um símbolo da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo e também do novo crente. É um símbolo. Certo, Joel? A gente vai ver, nós vamos ver esses três exemplos de batismo. Tá bom? Nós vamos ver esses três exemplos de batismo. Mas quem pode ser um candidato para se batizar? É qualquer pessoa que pode se batizar? É qualquer pessoa que pode se batizar? Então vamos ver na Bíblia o que a palavra de Deus fala. Primeiro vamos abrir em Atos, capítulo 2, verso 38. Atos 2, verso 38.
Quem encontrou, pode ler. 38. Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Então, a primeira, digamos, condição para você ser batizado é você se arrepender dos seus pecados. A primeira coisa, se arrepender dos pecados. E lembre que arrependimento é vais e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Tá bom? Arrependimento é não pecar mais. Não adianta você mentir, se arrepender e meia hora depois estar mentindo. Isso não é arrependimento. E Deus não é menino. Deus não é criança. Então, primeiro, se arrependa. Qual é a segunda condição? Segunda condição, vamos lá, vamos ler na Bíblia. 1 João, aí não é o Evangelho, é a Epístola, 1 João, capítulo 1, verso 9. 1 João. Primeiro João João 9, 9. 9. Mas, posso? Pode. Aham. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se confessarmos os nossos pecados. Os que confessam os seus pecados também estão aptos a se batizarem. Mas confessar o pecado para quem? Você faz igual à orientação de Jesus em Mateus 6:6. Você vai para o seu quarto, você se tranca, curva seus joelhos, se prostra lá. Se você puder, coloca a sua testa no chão e fala para Deus, só você e ele, mais ninguém, lá no quarto, trancado. Todos os pecados que você fez, confessa. Ah, mas Deus sabe, mas abre a boca e fale. Confesse. Senhor, eu roubei, eu matei, eu me prostituí, eu fiz coisa errada, me perdoe por isso, me perdoe por aquilo. Confesse. Confesse. Fale para ele. Só para ele, para ele. É Deus e você e mais ninguém no seu quarto. Gelson não tem um quarto para me confessar. Vai para o banheiro. Se ajoelha lá no banheiro, lava o banheiro, se ajoelha e vai, faz lá. Se ajoelha e faz. Porque ajoelhado é um ato de submissão. Se ajoelha lá diante de Jesus. Já se eu não tenho como me ajoelhar, minha condição física não me permite. Então, irmão, faça com o coração. Não precisa ajoelhar, não. Faz deitado na cama. Mas faça. Confesse. Confesse. Então, primeiro, se arrepender dos pecados. Segundo, confessar os seus pecados. Terceiro, agora nós vamos para João. Agora nós vamos para o Evangelho. João 1:12. Hum. 1:12. Uhum. Quem achou, pode ler. Mas
A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Bem, a todos quantos o receberam. O receberam a quem? Quem foi? Recebeu a quem? Recebeu Jesus. A todos quantos o receberam, Deus dá o poder de serem feitos seus filhos. Se você confessa Jesus como o Senhor e seu Salvador, você recebe Ele como o Senhor da sua vida. Feito isso, aí sim, você está já preparado para ser batizado. Os que se arrependem, os que confessam e os que recebem Cristo. Aí sim, conscientemente disso, feito isso, você já pode se batizar. Aí tem algumas perguntas que as pessoas dizem assim, né? Ah, o batismo salva? Vamos ver a resposta? Vamos ver a resposta na Bíblia? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Vamos ler Efésios 2, versos 8 e 9. 8, 9. 8 e 9. Diz assim na minha. Já Capítulo acharam? 2, versos 8 e versos 9. Versos 8 e 9. Amém? Uhum. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. 9. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Amém? Amém. Então imagina só a situação. Eu estou indo levar a palavra de Deus na casa de uma pessoa, aí a pessoa aceita Cristo, aí depois que a pessoa aceita Cristo, o que é que ela faz? Ela quer se batizar, aí eu levo ela lá no rio, ou no tanque, ou pego um balde d'água, ou pego aquele respingo lá, batizei e a pessoa se salvou. Ah, nossa, de quem foi a obra? Já que é através do batismo. O batismo ele é um sacramento, ele é uma ordenança de Deus, mas ele não salva. Nós somos salvos pela graça. E o que é a graça? A graça é o favor que nós não merecemos. É o sacrifício do Cordeiro de Deus. Essa é a graça. É o sacrifício de Jesus. É o favor imerecido. Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Ponto final. O batismo significa uma nova aliança. O batismo ele significa uma declaração pública que eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida. O batismo é um simbolismo de que eu era uma pessoa pecaminosa, fui sepultada e nasci de novo. Isso é o batismo. O batismo não salva ninguém. Então, primeira resposta para esse tipo de pergunta que normalmente tem. O batismo salva? Não, não salva. Por exemplo, o ladrão da cruz. A gente não sabe se ele foi batizado ou não. Mas Jesus garante para ele que hoje ainda ele estaria no paraíso com Jesus. Ok? Então, batismo não salva. Segunda resposta que é comum. Pode alguém ser discípulo de Jesus Cristo e optar por não ser batizado? Joel, se eu aceitei Jesus Cristo, eu aceitei Jesus Cristo como o Senhor meu Salvador, eu sou discípulo dele, eu faço as coisas na igreja, eu vou para a igreja, eu faço isso, faço aquilo, mas eu não quero ser batizado, não.
Pode isso acontecer? Tá, vamos ler duas passagens bíblicas. Duas. Uma está em Marcos, Evangelho de Marcos 16:16. Amém. E a outra está em Mateus, nós já lemos 28:19. Nós lemos no início. Então, primeiro vamos ler essa, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ó, preste atenção bastante nessa frase. Quem crê e for batizado será salvo. Por qual motivo você acha que na segunda parte dessa frase não tem batismo? Não tem o batismo. Só tem quem crê. Mas quem não crê será condenado. Vou explicar. Quem não crê não tem desejo de ser batizado. Então, se você aceitou Jesus como Senhor e seu Salvador e você não quer ser batizado, sinto muito de falar, você não crê em Cristo, porque Cristo manda você se batizar. E você não quer batizar, então você não crê em Cristo. É contraditório o que você acha. Você acha, você não tem nem certeza. Quando eu falo aqui, quem crê, logo eu vou me batizar. Então, por eu crer em Cristo como Senhor e meu Salvador, eu vou ser salvo. Porque eu vou ser um bom filho. Eu vou fazer o que Cristo pede para me fazer. Eu não vou mais pecar. Eu vou mudar de vida. Eu vou dar um bom testemunho. Eu não vou mais falar mal de ninguém. Eu mudei minha vida. Mudei a forma de ser, a forma de pensar, a forma de falar, as minhas atitudes. Mudei. Agora, se eu não mudo nada, então eu não vou ser salvo, eu vou ser condenado, porque eu não mudei nada na minha vida. Não mudei, continuei sendo a mesma pessoa. Aceitei Cristo, mas continuo bebendo. Aceitei Cristo, mas continuo me prostituindo. Aceitei Cristo, mas continuo roubando. Aceitei Cristo, mas eu continuei falando más coisas. Aceitei Cristo, mas eu continuo usando decote, roupa transparente. Aceitei Cristo, mas eu continuo sendo com um outro homem fora do meu casamento, com uma outra mulher fora do meu casamento. Irmão, você não aceitou Cristo. Você não crê nele. Deu para entender? Ficou claro? Então, se eu creio, eu vou ser batizado. Ok. Vamos agora ler novamente Mateus. Mateus 28:19. Nós já lemos hoje, mas vamos voltar lá. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos lá. A pergunta é: pode alguém ser discípulo de Cristo e optar por não ser batizado? Não. Por que não? Porque isso é uma ordenância de Jesus Cristo. É uma ordem. Jesus não está pedindo. Maria, você pode ir ali pregar a palavra, por gentileza. E se der certo, batizar a pessoa, por favor. Jesus não está pedindo, não. Jesus é o meu Senhor. Ó, gente, o que significa quando uma pessoa ela é senhor de outra? Significa que o senhorio de Cristo
me faz obedecer aquilo que ele me pede. Por incrível que pareça, nada que Cristo me manda fazer é para o meu mal. Tudo que Cristo me manda fazer é para o meu bem, para a minha salvação. Eu não estou falando aqui de um Senhor mau, perverso, de um Senhor que manda matar os outros, não. Eu estou falando de um homem que deu a vida dele, que foi açoitado, foi cuspido, colocaram uma coroa na cabeça dele de espinho, arrebentaram ele de surra, pregaram prego nele na cruz, furaram o peito dele com a lança. Por mim, ele foi apartado do pai, o pai dele sai dele. Dois que sempre foram um desde o início da criação de tudo. Naquele momento, na cruz do Calvário, Jesus fica só, porque estava com os meus pecados, culpa minha, e eu não vou obedecer ao meu Jesus, não vou obedecer a ele, porque eu acho que eu não quero ser batizado. Sangue de Cristo tem poder, você tem que se converter. Se Jesus é seu Senhor, Glória a Deus. não tem nem o que você pensar. Não tem nem o que pensar. Não tem o que pensar. É meu pai que está falando isso daí. Eu sou um bom filho ou não sou? Meu irmão, ou você é ou você não é. Ou você é um bom filho ou não é. Ou você ajunta ou você espalha. Ou você está com ele ou está contra ele. Ou é um ou é outro. Não tem meio termo, não. Então a resposta é não. Se você é um discípulo de Cristo, se você aceitou ele como Senhor e seu Salvador, a única opção que você tem, meu irmão, é se batizar, porque é um mandamento. Outra pergunta, normalmente tem. Depois de receber Cristo como Senhor e Salvador, quanto tempo eu preciso para ser batizado? Quanto tempo? Um ano? É depois que eu for discipulado? Eu preciso de um estudo bíblico de 10 meses para se batizar? Eu preciso de um estudo bíblico de 15 dias, 20 dias para ser batizado? Eu preciso de quanto tempo para me batizar? Quanto tempo? Vamos ver quanto tempo? Vamos para a Bíblia. Atos 8, 36 e 37. Atos 8. Atos 8. Essa é uma passagem muito conhecida. Atos 8, 36 e 37. Muito conhecida, muito conhecida. Todo mundo já Amém? ouviu. Essa é a lição de escola bíblica dominical para criancinha. Todo mundo já ouviu falar sobre essa passagem. Diz assim: Pode falar, quem? enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então, o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu posso ser batizado? Felipe respondeu: se o Senhor crer de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Amém. Ó, eu vou explicar aqui para quem está assistindo aí gravado e para quem não conhece ainda essa passagem, apesar de ser bem conhecida. Isso aí é o batismo do eunuco. O eunuco, ele estava vindo, eu vou ser bem simplista para explicar, tá? O eunuco, ele estava vindo na sua carruagem. Felipe, o apóstolo de Cristo, chega próximo à carruagem. O eunuco está lendo uma passagem do profeta Isaías, ele não está entendendo o que ele está lendo, ele não sabe se o profeta está falando dele mesmo ou se o profeta está falando de uma outra pessoa. Felipe pergunta para o eunuco: você está entendendo o que você está falando? O eunuco diz: não estou entendendo. Aí eu posso explicar. O eunuco convida o Felipe para entrar na carruagem. Felipe prega o evangelho para o eunuco.
explica ali o que é aquela passagem. O eunuco passa na frente de um riacho com a carruagem dele, no meio do caminho ele está indo na carruagem, o eunuco passa na frente, e o eunuco diz assim, olha, aqui tem água, está ali um riacho. O que é que impede eu ser batizado agora? Aí o Felipe olha para ele e diz assim, faz meio que uma pergunta. É lícito se crês de todo o teu coração. Você pode, se você crê de todo o coração, você pode ser batizado. Aí foi o que eu nunca disse para ele, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando você tem a convicção da sua fé, isso é o suficiente para você ser batizado. Se você tiver convicção, você tem convicção que Jesus é Filho do Deus vivo, é o Messias, você tem convicção que Jesus é Senhor e seu Salvador, cara, vai hoje na igreja e pede para ser batizado. Não demora. Se batiza. Pede para alguém te batizar. Vai e se batiza. Não precisa um estudo bíblico de 10 anos para você ser batizado. É claro que existem algumas igrejas que querem ter o cuidado de ensinar a pessoa, porque muitas igrejas gostam que a pessoa ela tenha consciência realmente do que é o batismo, isso eu entendo, mas não precisa de um estudo bíblico aprofundado para isso. Esse estudo que eu estou passando para vocês aqui agora é mais do que o suficiente para qualquer pessoa poder ser batizada. É mais do que o suficiente, não precisa nem disso tudo. Agora vamos aos exemplos de batismo. Vamos primeiro para o nosso exemplo principal. Quem é o nosso exemplo principal? É Jesus Cristo. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Verso 11 ao 17. Mateus, capítulo 3, do verso 11 ao verso 17. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém? Amém. Pode continuar lendo, irmão, até o versículo 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Versículo 17. Cortou, não entendi. Exemplo de imersão. O primeiro batismo que você, de repente, pode querer fazer é o de imersão, porque foi exatamente o que Cristo fez. Joyce, mas aqui na minha igreja não tem um tanque, aqui na minha igreja o pastor não leva ninguém nem um rio, né? Tem uma igreja que o pastor leva até um rio, leva até a praia, no mar, enfim. Não tem, e não leva. Qual é a outra saída? Bom, tem a fusão e tem a aspersão. Vamos ver os outros exemplos. Vamos ver mais alguns exemplos. Vamos ver agora os exemplos dos discípulos.
dos discípulos. Evangelho de João, capítulo 3, verso 22 e 23. Evangelho de João 3. 3 e 22 e 23. Amém? Amém. Amém. Alguém vai ler? Aham. Então, diz assim, no 22, diz assim, depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região de Judeia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. 23, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. Amém? Amém. Haviam muitas águas. Então, isso indica também que ali o pessoal estava fazendo imersão. Esses dos discípulos. Os crentes. Mais um exemplo. Vamos lá para o livro de Atos. Atos 2, 38 a 41. Atos 2. Atos capítulo 2, do 38 ao 41. Irmã Nazaré vai ler? Pode ler. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunhos e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que 41. aceitaram a palavra 41. foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Muito bem. Aqui, quando nós lemos Atos, aqui eram 3.000 pessoas. Imagina só o apóstolo aqui batizando uma a uma por imersão. Vai passar quanto tempo para batizar 3.000 pessoas? Se fosse um rio, será que caberia 3.000 pessoas dentro desse rio para ele fazer tudo de uma vez só? Então aqui a gente pode achar que pode ter sido um batismo. Isso aqui pode ser que tenha acontecido, tá? Por aspersão. Pegou o céu, colocou na mão dentro da água e saiu respingando nas pessoas. Mas aqui indica que foram muitas pessoas que foram batizadas. 3.000 almas que foram batizadas. Mais exemplos de batismo. O de Saulo. Atos dos Apóstolos 9:18. Vamos para Atos 9:18. Amém. Atos 9:18. Leio. Amém. Amém. Atos 9:18. No mesmo instante, uma das coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo,
e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Bom, vou explicar um pouquinho para quem não conhece aqui essa história. Saulo, aqui ainda era Saulo antes de ser batizado. Após o batismo, ele mudou o nome para Paulo, o apóstolo Paulo. Saulo estava perseguindo a igreja de Cristo, estava perseguindo os cristãos e estava no caminho de Damasco. Aparece Jesus Cristo para ele, ele fica cego. Jesus manda ele ir para uma rua chamada Direita, e depois ele manda um discípulo lá, nesse local onde Saulo estava. Saulo estava orando, e esse discípulo chega lá, era um quarto, não tinha rio, então como é que Saulo foi batizado? O discípulo pegou um balde com água, deve ter pego ou derramado o balde com água em cima do Saulo, ou uma cuia, ou então deve ter pego com a mão e jogou a água assim com a mão na cabeça do Saulo, e a dele foi batizado. Ok? Então, é mais um tipo de batismo. Agora vamos para o carcereiro. Mais lá na frente, Atos 16, 33. Dezesseis, 36. Aqui é o carcereiro. Então, o carcereiro deixa mandaram soltar. Amém? Amém. Diz assim, ó. Então, o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los. Pode ir embora em paz. Amém? 33, não. É o 33. Eu li para o outro. É É o 33. É. Diz assim: naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas de sua casa foram batizados. Amém. E logo Amém? foi batizado. Né? Atos 16, 33. Uhum. Paulo e Silas estavam presos. E aí veio um anjo do Senhor, tira-os da prisão. Vem um carcereiro e pergunta para eles, né? Faz essa pergunta para eles, né? E eles perguntam: crê que o Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa? Isso é o versículo 31. Uhum. E aí o carcereiro crê, e aí no versículo 33 eles os batizam o carcereiro. Como foi que o carcereiro foi batizado? Foi por imersão? Tinha rio ali? Tinha uma piscina? Não. Também jogaram água em cima dele. Batismo. Para finalizar a nossa lição, a nossa grande comissão, que nós já lemos hoje, em Mateus 19, vamos voltar para Mateus 19. Mateus 19, não, perdão, Mateus 28, 19. Essa é uma grande comissão, algo que nos foi comissionado, né? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma ordem.
Isso é uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu já mencionei, como filhos obedientes, nós devemos fazer isso daí. Sermos bons filhos e praticar essa ordenança, praticar esse mandamento. Que o Senhor possa nos encher do Espírito Santo para entendermos o que nós falamos aqui hoje, para que a gente possa ser batizado, para você que está assistindo possa ser batizado, entendendo que não precisa de muita coisa, entre aspas, né? Não precisa de muita coisa. Se arrependa, confesse, declare e seja batizado. É bem simples, só você querer. Amém? Amém. Bom, agora eu vou interromper aqui a gravação para vocês poderem fazer os comentários de vocês, tá bom? Amém.